Bom dia, paz. Fica de pé comigo um instantinho, por favor. Feche seus olhos, comece a adorar o teu Deus. Rasga seu coração diante dele. Eu sei que já tivemos momentos assim, nos louvores, mas não pare de adorar. Continue falando ao Senhor, continue orando a Ele, mas queria que você não pedisse nada a Ele, que você só o adorasse. Rasga o seu coração diante dele agora. Senhor Deus, te adoramos, ó Pai. Louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus bom, Pai. O Senhor é um Deus que nos supre as necessidades, ó Pai. O Senhor é um Deus que nos dá mais do que pedimos, ó Pai. O Senhor é um Deus que fala não para a gente. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito com o teu povo, Pai. Obrigado porque não tem faltado, Pai, a alegria nos nossos corações, ó Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Abre a tua boca, fala com teu Deus. Diz o quanto Ele é santo, quanto Ele é bom para você. Gaste esse tempo, invista esse tempo fazendo isso nesse momento. Aleluia, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Obrigado pela tua presença, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Rasgamos o nosso coração diante de ti, Pai. Porque é aqui, Pai, que podemos ser honestos totalmente com o Senhor, ó Pai, na tua presença, Pai. Na tua presença, Pai. Não dependemos de um ambiente com o título de igreja, não, é a tua presença, Pai. Obrigado porque aqui podemos rasgar com honestidade a nossa alma diante do Senhor, Pai. Obrigado porque independente dos nossos pecados, ó Pai, o Senhor veio nos visitar mais um dia, Pai. Obrigado, ó Pai, porque mesmo quando nós erramos, nós falhamos, o Senhor não sai de perto de nós, Pai. O Senhor venha nos encontrar mais um dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Recebe esse culto, Pai. E pela tua misericórdia, fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações. Amém. Abre para mim a sua Bíblia, Isaías 30, versículo 1. Vamos fazer essa primeira leitura. Você vai poder se assentar. E a palavra de Deus diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, por essa palavra, que caia nos nossos corações e produza frutos, Pai, essa manhã. Usa-me conforme a tua vontade, Pai, que o meu eu se esvazie, mas que o Senhor não se cale, Pai, com a tua igreja. Então nos abençoa, Pai. Amém. Pode se sentar. É dura essa palavra, esse versículo. Eu não vou trabalhar aqui em cima desse texto, é só um texto básico base para a gente iniciar. E ele já fala: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem consultar o meu espírito. O tema que nós vamos trabalhar hoje são 3 pilares, põe para mim, por favor. 3 pilares da decisão. Se a Bíblia nos alerta que precisamos ser prudentes quanto a tomar as decisões, porque se tomarmos decisões sem o Espírito, ai de nós. Então, que hoje o Espírito Santo fale comigo e contigo e nos ensine a tomar uma decisão. Que hoje eu posso falar por mim quantas vezes eu terceirizei a decisão na minha vida. Eu não estou falando que eu não
preciso de ajuda e que eu não posso ter ajuda. Eu estou falando que muitas vezes eu terceirizei uma decisão que é minha. Eu posso ter ajuda, mas a tomada de decisão é minha. Eu posso, sim, pedir oração, mas a tomada de decisão é minha. E alguns não tomam decisões por covardia. Porque é mais fácil ter alguém que tome decisões, porque se alguma coisa der errado, você culpa, você se isenta daquela responsabilidade, e outros porque realmente não sabem como tomar a decisão. E eu não queria falar para os covardes hoje. Eu acho que covarde precisa da conversão. Eu queria falar para mim e para você, que eu creio que nós às vezes não tomamos decisões porque não sabemos tomar. E tem alguns pontos aqui que a gente pode trabalhar. Eu coloquei aqui o seguinte: nosso maior problema não está no obstáculo, e sim no caminho errado. Porque o Evangelho, nós temos um caminho a trilhar. Quando a gente entra no Evangelho, a Bíblia é bem clara, ela fala assim: vocês vão ter obstáculos, vocês vão passar por dificuldades. Então, todos que estão aqui entenderam isso da parte de Deus. Todos nós entendemos isso da parte de Deus. Temos um caminho de obstáculos. E um obstáculo gigante com Deus se torna uma poeirinha no chão. Eu não estou falando que não vão ter problemas, que nós não vamos sentir. Eu estou falando que na hora que Deus der a ordem, aquele obstáculo que é gigante, ele se torna uma poeirinha no chão. Mas se estivermos também no caminho errado, uma simples poeirinha no chão pode se tornar um obstáculo gigante. Então não se trata de obstáculos para o cristão, se trata de andar no caminho certo. E aí que vem a nossa tomada de decisão. Porque Jesus, ele não é aquele bombeiro que vem só para apagar o fogo das nossas decisões erradas. Jesus, ele é Salvador? Amém, ele é Salvador. Mas ele é só Salvador? Não, ele é o nosso Senhor. Ele é mais do que ser, eu não quero usar o termo apenas Salvador, porque salvação é tudo que nós temos de melhor. Mas entenda bem, você é inteligente. Jesus, ele não é apenas o Salvador. Ele é o Salvador e o teu Senhor e o meu Senhor. Então ele também quer ter voz na nossa vida, ele também quer ter governo. Ele também quer que nós tomemos decisão de acordo com o que ele tem falado. E para a gente tomar essas decisões, nós precisamos alinhar algumas coisas. E eu tentando pensar, eu sou péssimo nisso para dar alguns exemplos. Eu pensei aqui até nas pilastras da nossa igreja, por isso que eu coloquei 3 pilares. Se eu olhar daqui da posição que eu estou, e provavelmente vocês aí também, elas estão desalinhadas. Mas se eu me colocar numa posição central aqui, eu só vejo uma pilastra. Quando eu me alinho na posição certa, quando eu alinho esses 3 pilares, se eu usar apenas um, vai dar certo? Não. Se eu usar 2, pô, Michel, é mais do que 50%. São 2/3 do negócio. Dá errado. Mas se eu usar os 3, eu acredito que nós vamos poder sim tomar decisões pautadas dentro da palavra de Deus. E eu queria começar aqui com vocês. Queria ler antes disso Provérbios 3. Vamos fazer algumas leituras hoje, todas bem rápidas, simples. Versículo 5 até o 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Ai daquele que não fizer do Senhor a sua sabedoria. Isaías já veio para nos alertar e advertir quanto a isso. Agora sim, queria colocar o primeiro pilar. Espero que eu lembre de pedir para colocar todos, que se eu não lembrar, vai colocando aí para mim, por favor. Primeiro pilar, você pode falar comigo aí o que é o primeiro pilar? A palavra de Deus. Eu posso pegar exemplos clássicos aqui para citar para você. Eu posso usar aqui o exemplo de um filho que quer, por exemplo, namorar. Filho, uma filha, ele quer namorar, e aqui eu estou falando para cristãos, correto? O filho, automaticamente, o que ele vai fazer? Vai conversar com seu pai, com seus pais, seu responsável. Isso já aconteceu comigo, meus pais estão aqui, são provas disso. Eles falaram que não, e eu fui. Eu arrisquei, eu paguei para ver. E caminhei por caminhos difíceis. Por caminhos que não eram a vontade de Deus. Mas se eu tivesse ouvido a palavra de Deus, se eu tivesse me alinhado no primeiro pilar, a palavra de Deus ela é bem clara quanto aos filhos, é o primeiro mandamento que, com promessa, honra teu pai e tua mãe, e honrar faz parte de dar ouvidos. Honrar faz parte da gente chegar para os nossos pais e conversarmos, interagirmos. A palavra de Deus ela é bem simples, nós é que dificultamos tudo. A palavra de Deus tem resposta para qualquer coisa. O julgo desigual. A palavra ela fala também sobre julgo desigual. Se você quer montar uma sociedade e a pessoa não tem o mesmo pensamento que o seu, volta a falar que eu nem vou falar sobre o ímpio e o cristão. Não estou falando disso, só estou falando para cristãos hoje. Só para cristãos. Então, mas e namorar a menina do mundo? Meu irmão, já está errado desde o começo, então não comece. Mas fazer uma sociedade com quem não é cristão, já está errado desde o começo, então não comece. Eu estou falando que adianta você se casar com uma pessoa, na qual você tem um ministério para ser um pastor local, e a sua esposa futura esposa que seja, tenha um chamado para ir pelas nações, andando pelas nações, caminhando pelas nações, pregando o evangelho. Isso é julgo desigual. Julgo desigual não tem a ver com religião, tem a ver com duas pessoas que andam em desigualdade. E a palavra de Deus ela é bem clara quanto ao julgo desigual. Não tenham na sua vida julgo desigual. Tudo a palavra vai nos guiando, em tudo. Falei sobre você ter sociedade, mas vamos colocar que você está abrindo agora sozinho uma empresa. Se você começa com ilegalidades, a Bíblia trata sobre isso também. A Bíblia fala que nós não dependemos de andar ilegal para nada, porque nós temos um Deus justo e um Deus da verdade, e um Deus de verdade não compactua com inverdades. Um Deus de honestidade não compactua com desonestidade. Então se você vira para mim, Michel, mas estou pensando, cara, em Petrópolis era muito assim, me surgiu uma proposta há uns anos atrás assim, poxa cara, fiquei sabendo de um amigo, fiquei sabendo de um negócio bom, cara, a gente podia ir lá no Rio comprar roupas piratas e vender. Caramba, isso é legal?
Mas era justo, a gente ia trabalhar com o nosso dinheiro, a gente ia usar o nosso combustível, a gente ia fazer tudo direitinho. Só que começando errado. A gatonete. E eu nem vou entrar nisso daí, que a gente pode ir longe demais. O que eu quero deixar bem claro para mim e para você é o seguinte: o que Deus falou no meu coração, a palavra de Deus precisa ser o primeiro pilar de alinhamento. Se começou ali, primeira coisa, palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que pode, pode. Se a palavra de Deus está dizendo que não pode, não pode. E a partir daqui já começa a cair a dependência gospel hoje. Porque hoje, as pessoas, como eu falei, elas preferem chegar para um pastor. Quantas vezes isso não deve ter acontecido? Pastor, preciso de uma ajuda para tomar essa decisão. Tá, o que você quer? Eu quero que você decida por mim. Se você tem a palavra que pode decidir qualquer coisa por você. Mas hoje não é dia de briga, é dia só da gente clarear a mente. Não posso fugir desse foco. Salmos 119, do 1 até o 105. Só no 105. Só o 105. Salmos 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Glória a Deus, você pode glorificar a Deus por isso? Vai abrindo para mim Eclesiastes 4:13. Gente, quando a palavra diz que ela é lâmpada para os meus caminhos, gente, é uma coisa tremenda. Se ela está falando que para tudo que você for fazer, para onde você for caminhar, se você caminhar com a palavra de Deus, você não caminha no escuro, você não caminha por caminhos de tropeço. Se uma pessoa te falar assim, vai por aqui, peraí, a Bíblia vai fazendo assim, a palavra de Deus vai fazendo assim, vai clareando o seu caminho, vai clareando a sua mente. As suas tomadas de decisões vão ser tomadas de decisões sempre no claro, nunca nas encobertas, nunca no escuro. Eclesiastes diz assim, Provérbios 6:23, eu vou chegar lá em Eclesiastes, Provérbios 6:23, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. A Bíblia está cheia de advertências para nos conduzir em nossas decisões. Ouça a palavra. As advertências de Deus, elas nunca vão ser para nos punir. Elas sempre vão ser para nos elevar a um novo nível de intimidade com Ele. As advertências de Deus nunca vai ser para que você fique cabisbaixo, tipo assim, caramba, Deus, poxa, não... tudo que eu tomo de decisão, Deus também é contra. Sabe por quê? Porque nós não lemos a palavra para começarmos a tomar a decisão de acordo com a vontade dEle. Mais uma vez, a palavra nos diz que se nós formos um com Ele, e Ele for um conosco, poderemos pedir tudo que Ele vai nos conceder. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que usa essa palavra assim, mas eu posso pedir tudo a Deus que Ele vai me conceder, porque não é bem assim. Porque quando você é um com Ele e Ele é um com você, a intimidade é tão grande. A intimidade é tão grande que você vai pedir o que está no coração dEle. E Ele vai conceder o que está no seu. Porque vocês são um. Você já viu um marido e mulher quando eles têm uma intimidade grande, uma intimidade forte? Você já viu que quando você fala com um, parece que você está falando com o outro? Porque eles andam tão alinhados. Você já viu, vou melhorar uma família quando tem intimidade dentro da família? Se você conversar com o mais novo ou o mais velho, parece que você está conversando com todos, porque o mais velho passa sabedoria para o mais novo.
e eles andam em acordo o tempo inteiro. Parece que tudo que você fala com um, fala com o outro, porque há um compartilhamento de sabedoria. Então, se eu sou um com Deus e Ele é um comigo, é impossível não adquirir a sabedoria dEle. É impossível nas minhas tomadas de decisão eu tomar algo sem sabedoria, porque se eu sou um com Ele, eu tenho sabedoria de Deus. E sabe o que é melhor? A Bíblia fala lá em João, que a todos que aceitaram Ele foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos. E filho, sabe por que Ele chama de filho? Porque Ele quer ter intimidade contigo. Senão Ele te chamava de colega, Ele te chamava de parceiro, de sei lá o quê. Ele te chama de filho. Filho é família é intimidade. E eu queria passar logo para o segundo pilar. Põe para mim, por favor. O segundo pilar é conselhos. Em Provérbios 11:14, esse não precisa de abrir, diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Essa palavra tem me trazido um temor muito grande, porque há pouco tempo atrás agora a gente sempre está precisando tomar decisões, o tempo inteiro. Quando o pastor fez o convite, eu precisei tomar uma decisão, se eu aceitava ou não. Me chamaram para trabalhar sábado e domingo, precisei tomar uma decisão, se sim ou não. Pensei em te ligar umas 200 vezes, mas... A gente sempre toma decisões o tempo inteiro. A gente sempre anda sobre esse caminho de decisões. Mas há pouco tempo precisei tomar uma decisão que poderia mudar, assim como mudou a vida da minha família. Eu queria uma troca de emprego, eu queria algumas coisas, alguns ideais meus. Mas eu tinha muita dúvida como que eu poderia tomar essa decisão. Eu li a palavra e a palavra estava de acordo. Não estava fazendo nada ilegal, nada imoral, nada que fugisse da palavra de Deus. Mas eu ainda não tinha uma certeza de como fazer isso, estava em dúvida sobre várias coisas que poderiam mudar na minha vida, e eu fui para esse segundo pilar. Eu fui para o pilar dos conselhos. Como sempre, pedi conselhos aos meus pais, conversamos, a minha esposa foi a primeira, na verdade, pedi conselhos, conversei, falei sobre o meu intuito, sobre as minhas situações, e eu fui pedindo conselhos, e um conselho vinha encaixando no outro, até o dia, estava até conversando com a pastora Terezinha no domingo passado, em que o pastor Alexandre pediu para eu levar ela daqui para a casa dela, e quando nesse caminho, ela sem saber estava me aconselhando, eu conversando com ela, ela falou assim: meu filho, mas há tempo para todas as coisas, e Deus sabe que você tem a sua família e que você precisa cuidar dela, que você precisa dar uma atenção para ela nesse momento. E eu falei assim, acho que cola. E essa decisão gerou uma paz no meu coração, esse conselho gerou uma paz no meu coração, foi me dando sabedoria, até para poder fazer os meus pedidos na igreja, que a vaga de emprego que eu consegui, foram 3 pedidos a Deus, e todos Deus me incentivando a melhorar aquele pedido, mas vai ficar para um outro dia, esse testemunho, mas até o ponto de trazer paz no meu coração. E eu queria ler com você Provérbios 24:6, para a gente ver na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre os conselhos. Porque com prudência você deve fazer a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Na multidão de conselheiros está a vitória. Deus, Ele é um Deus tão tremendo, Ele é soberano sobre todos nós, amém. E Ele criou a mim e a você para que a gente tenha contato, para que a gente se ajude. Então, se você pode ser hoje um conselheiro ou um aconselhado, glória a Deus, mas nunca deixe de estar nesse ambiente.
Se você precisa tomar decisões, tome conselhos. Tome conselhos, escolha pessoas para te aconselhar. Daqui a pouco eu vou falar quem são essas pessoas. Mas a Bíblia é bem clara, porque com prudência você deve fazer a guerra. Você sabe o que a Bíblia está falando para mim e para você? Quando você pede conselho, você é prudente. Você não sai tomando decisões afoito, você não sai tomando decisões. Quantas vezes na minha vida eu fui afoito? Quantas vezes eu na minha vida, eu posso falar da minha, eu tomei decisões sem tirar conselhos. E me arrebentei. Tem coisas que pago o preço até hoje, pelas decisões que eu tomei. Porque eu caminhei num ambiente fora da vontade de Deus. Mas a Bíblia vai melhorando. A Bíblia vai melhorando. Agora sim, Eclesiastes. Capítulo 4, versículo 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Eu não sei se você conseguiu entender o teor disso daqui. Porque às vezes a gente acha que a gente já é grande demais. Às vezes a gente acha que nós já chegamos longe demais para aceitar conselhos. Às vezes a gente acha que a posição aonde nós já chegamos não exige mais que tomemos conselhos. E a Bíblia continua no versículo 14, falando sobre o jovem, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Mas pode deixar para mim no versículo 13. Aqui, a Bíblia, quando ela fala que melhor é o jovem pobre, mas eu vou ficar só com o jovem nesse momento. Se você pegar, por exemplo, posso me usar como jovem? Uns dizem que não, mas eu vou falar que sim. Posso pegar conselho com a minha esposa? Posso chamar de jovem? Sou jovem, então. Eu tenho hoje 33 anos. Não adianta eu querer comparar a minha vivência com a do meu pai, por exemplo, que tem 35. Não adianta eu querer comparar o que ele já viveu. Então, assim, possivelmente eu tenho que tomar mais conselhos com ele do que ele comigo. Mas por diversas vezes ele já me procurou para pedir conselhos. O homem que me educou, o homem que me sustentou, o homem que é o meu pai, por diversas vezes usa da humildade para me pedir um conselho. Se tivéssemos governos hoje com bons conselheiros, não estaríamos da forma que estamos. Por um bom tempo, né? Foi Billy Graham que foi o conselheiro dos Estados Unidos. Billy Graham. E olha como os Estados Unidos foi se tornando potência, porque simplesmente ele escolheu um bom conselheiro, um servo de Deus, um homem temente a Deus. E o filho do Billy Graham hoje continua como conselheiro do atual presidente. Será que um homem, presidente de uma das maiores potências mundial, será que ele precisa de conselhos? Claro que precisa. Porque é na multidão de conselhos que há sabedoria, é na multidão de conselhos, é na prudência de receber conselhos que vencemos a guerra.
Então, se você tem a palavra como uma pauta na tua vida, se você tem bons conselheiros, se você é humilde para se colocar diante de pessoas que talvez tenham cargos menores que você e se aconselhar com ele, se você é humilde para pedir um conselho para o seu filho, se você é humilde para pedir conselhos, independente da faixa etária, independente de cargos, independente de tudo, porque tem pessoas também que são jovens tolos, que acham que precisam de viver apenas segundo a sua própria sabedoria, e a Bíblia já nos falou aqui, que ai de vocês que vivem pela sua própria sabedoria, ai de mim e de você. Deus colocou em nós o Espírito dele, para que a gente ajude um ao outro. Deus, ele tem prazer na interação do ser humano, senão ele não criava a gente para interagir, ele criava a gente para cada um ficar isolado num canto, não, mas ele criou o ser humano, nos colocou em sociedade, e hoje ele está falando para a gente, tomem conselhos, sejam humildes, sejamos pessoas humildes. Não há ninguém que se sujeitar à palavra e for humilde para receber conselhos, que não possa crescer e prosperar. No versículo 14, põe para mim por gentileza, porque ele saiu da prisão para reinar. Aqui fala de um jovem sábio, pobre, um jovem pobre, um jovem sem condições. Então, em nome de Jesus, não aceite você falar porque você não estuda na melhor escola, porque você não cursou a melhor faculdade, porque você não teve as melhores oportunidades. Você serve a um Deus todo-poderoso. Você serve a um Deus todo-poderoso. Se você estiver dentro da palavra, buscar bons conselhos, o Espírito Santo é poderoso para te tirar de qualquer situação e colocar em qualquer outra. Não ande debaixo a tua sabedoria, porque a tua sabedoria é limitada diante da sabedoria de Deus. E Deus usa pastores, líderes, usa sim, Deus usa pessoas, Deus usa irmãos em Cristo, para aprimorar essa sabedoria em nós. Sejamos humildes, porque ela fala que melhor é um jovem, melhor é um imaturo, com coração ensinável, do que um rei ancião. A Bíblia King James, na versão King James, ela fala do que um ancião, ou seja, um cara que já atingiu um nível de conhecimento, mas ele é tolo, porque ele parou de aprender. Eu não sei a idade de cada um aqui, mas do mais novo ao mais velho, tenha um coração ensinável diante de Deus, tenha um coração ensinável. Provérbios 15, 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. E eu estava pesquisando também na versão dessa King James, não precisa colocar, mas ela fala assim: sem conselhos, bons projetos fracassam. Então não significa que você e eu por várias vezes fracassamos porque o projeto era ruim. Não significa que muitas vezes fracassamos porque não estava na palavra de Deus, porque estava na palavra de Deus. Vamos alinhando aqui os pilares. Estava na palavra de Deus. O projeto, se está na palavra de Deus, esse projeto é sensacional. O projeto é top. O projeto é top. Está vendo como é que eu sou jovem? Eu falo igual jovem. O projeto é top. Mas mesmo o projeto sendo bom, mesmo ele estando na palavra de Deus, se eu não tiver conselheiros que tenham experiência maior do que a minha, esse projeto pode fracassar. Esse projeto pode fracassar.
E a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, que ele é maravilhoso conselheiro. Aí a gente dobra o nosso joelho e o Espírito Santo fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E o irmãozinho do teu lado está sendo usado pelo maravilhoso conselheiro para te ajudar e você não está ouvindo. Eu só aceito do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que está usando ele. O Espírito Santo não usa só pastor, só diácono, só você não. O Espírito Santo usa quem ele quer. Tenhamos um coração ensinável para aprender do Espírito Santo. Tenhamos um coração sedento de aprendizagem, de aprendizado, para podermos receber as instruções do Espírito Santo. Em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida, bons projetos não vão mais fracassar, porque colheremos sim conselhos. Colheremos sim conselhos do Espírito Santo, seja ele diretamente a nós, ou seja ele por um homem e uma mulher temente a Deus também. Vou acelerar aqui agora. Salmos 1:1. Agora sim vai nos falar de quem tomar conselho. Porque eu estou falando que nós precisamos tomar conselhos, que os irmãos precisamos essa interação entre os irmãos, que o Espírito Santo usa, mas o Espírito Santo usa quem teme a Deus. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, peraí, é só tomar conselhos? Para eu fechar esse segundo pilar, é só tomar conselhos? Não, é tomar conselhos com homens e mulheres tementes a Deus. É tomar conselhos com quem presta. E aqui eu não estou falando de religião aqui. Não adianta fazer corte no YouTube que não vai dar certo. Não estou falando de religião aqui. Estou falando de pessoas que temem ao Deus vivo. Estou falando de pessoas que temem ao Deus Todo-Poderoso. Aí você entende, você é inteligente, você vai entender da forma que precisa ser entendido. Se bem-aventurado é quem não toma conselhos com os ímpios, maldito é aquele que toma conselhos com os ímpios, porque vai andar debaixo de maldição. Por isso maldito. Mas eu e você tomaremos conselhos com o Espírito Santo, independente se vai ser diretamente através dele, ou se vai ser por homens e mulheres tementes a Deus. O importante é, na multidão de conselhos, há sabedoria. Terceiro pilar, para a gente finalizar. Acredito que em 5 minutos eu finalizo. A paz. O terceiro pilar é a paz. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Guarde esse coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Volta para mim no 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Michel, tem uma versão que fala não fiquem ansiosos. É muito fácil falar não fiquem preocupados com coisa nenhuma para aquela mulher que está grávida hoje e perdeu já 2 filhos. 2 filhos. E é uma gravidez de risco. É muito fácil virar e falar, né? É muito fácil virar para um pai de família e falar que ele está desempregado e as contas chegando. É fácil falar não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados.
Mas Deus, ele é tão tremendo que no meio dessa frase aqui ele botou uma vírgula e um mas. Mas, porém, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Mas a Bíblia dá uma única forma disso acontecer. Mas em tudo façam conhecidos os seus pedidos. Não é fácil você controlar a ansiedade, mas quando a ansiedade pela dificuldade vier, dobre os seus joelhos e com ações de graças, com súplicas, louve ao Deus da tua salvação, louve ao Deus que governa a tua vida, entrega tudo nas mãos dEle, porque Ele é poderoso para transformar a aflição da minha vida e da tua vida em paz. Ele é poderoso. Deus é um Deus poderoso. E eu esqueci de anotar aqui o versículo, mas eu vou citar ele para você. Se alguém souber, pode soprar para mim. A Bíblia fala assim: tende a paz de Deus por árbitro em vossos corações, por juiz, por quem julga. Porque se você está caminhando, se você está alinhando aqui os pilares, você se pautou na palavra de Deus, você vai alinhando um pouquinho mais, você tomou conselhos com pessoas tementes a Deus, só está te faltando ter a paz no coração, e a paz pode passar pelo crivo do tempo. Eu posso chegar para o meu pastor e pedir conselhos a ele, está dentro da palavra, um homem de Deus me aconselhou, eu já tenho uma rota, eu já tenho algo traçado no meu coração, algo certo que está caminhando, mas eu ainda não tenho paz. Significa que está errado? Não, significa que eu preciso aguardar, porque a paz de Deus vai me dar a liberação para eu acessar a minha decisão. Se eu não tiver esses 3 pilares, é impossível estar em Deus, numa tomada de decisão. Então que nessa manhã a gente possa aprender sobre isso. Eu creio que eu, sendo tão limitado, não consegui te passar tudo que eu precisava passar, mas eu creio que o Espírito Santo vai continuar trabalhando no seu coração de uma forma sobrenatural. É só você começar a ler a palavra dele, tomar bons conselhos e pedir por essa paz. Mas eu estou aflito, eu já estou dentro da palavra, eu já me aconselhei, mas eu estou aflito, eu preciso tomar uma decisão. Eu queria te falar algo: se você está aflito, não importa qual o nível de aflição você está passando, só toma a decisão quando essa paz vier. E na paz há dor também. Você vai ter paz mesmo sentindo dor, você vai ter paz mesmo sabendo que está tudo dando errado, mas você tem paz, sabe por quê? Quem te direcionou foi o Espírito Santo, e para Ele o que é um grande empecilho se você está no caminho certo? O que é um grande empecilho para o Deus vivo e todo-poderoso se você está dentro do caminho? É uma poeirinha no chão que você passa por cima e nem sente. E para concluir, Colossenses 3, versículo 15 e 16, eu consegui encontrar aqui os 3 pilares dentro desses 2 versículos. Colossenses 3, versículo 15 e 16, que a paz de Cristo, achei, eu anotei, está anotado, eu achei ele, é que eu quis passar por cima da minha anotação, foi mal. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16, que a palavra de Cristo, a palavra, habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração.
Meu Deus, que isso entre nos nossos corações nessa manhã. E 3 frases. Que a palavra seja o pavimento aonde nós vamos andar. Os conselhos movimentem e aponte a nossa vida. E a paz confirme o alinhamento dos pilares na minha vida e na tua vida. Vou repetir para você. Que a palavra seja o pavimento. Os conselhos movimentem e apontem. E a paz confirme o alinhamento na tomada de decisão na minha vida e na tua vida. Amém?